No Brasil, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico decretou situação crítica de escassez hídrica no rio Xingu, onde fica a usina de Belo Monte, é a segunda maior do país. O nível baixo do rio reduz a produção de energia e atrapalha a navegação em alguns trechos. Estados e municípios podem adotar medidas de contingência, como aumentar a tarifa de água. A previsão é de estiagem ainda mais severa em outubro e novembro. Eu te disse! Eu sei! Mas eu te disse! Eu gravo esse vídeo aqui de Altamira, de dentro do lago da hidrelétrica de Belo Monte, que está baixíssimo, sem gerar energia nenhuma, mas que deixou um imenso rastro de destruição ecológica e social em toda a bacia do Xingu. Eu te disse! Corta o escapamento, cara! Eu te disse, você... O lago está tão baixo que expõe os escombros das casas demolidas das pessoas que viviam aqui na beira do Xingu e que foram removidas daqui para a instalação do lago da hidrelétrica de Belo Monte. O Xingu era um rio maravilhoso, limpo, uma atração turística, trazia peixe para todo mundo. Hoje em dia é um lago podre, parado, cheio de lama, cheio de lixo. É uma imensa tristeza para quem viu isso antes, observar, testemunhar essa paisagem degradada, que é o rastro de destruição deixado pela construção da hidrelétrica de Belo Monte. Nunca ouvi, eu te disse! Eu te disse! Algumas pessoas andaram reclamando da quantidade de memes e interrupções aqui nos vídeos do canal, mas o que sobrou para nós, que alertamos tanto para a tragédia que seria Belo Monte, que não geraria energia porque o rio Xingu ia secar inclusive por causa dos desmatamentos promovidos por Belo Monte, junto com as mudanças climáticas globais que já estavam em curso quando a obra aconteceu e já se sabia que seria essa desgraça completa, né? Por que foi construído? Para agradar as empreiteiras. Esse era o objetivo de Lula e Dilma e do PT. Então o que nos resta agora é somente isso, é poder dizer, né? Eu te disse, eu falei, mas eu te disse. Eu te disse! Eu sei! Mas eu te disse! Eu te disse. Eu sei! Eu te disse! E eu não falo isso só para Lula e para o PT não, mas para vários economistas, né, vários articulistas, vários jornalistas que defenderam essa obra com unhas e dentes. Corta o escapamento, cara! Eu te disse! Você nunca ouve! Eu te disse! Eu te disse! E a Camiaba escreveu: na boa, esses memes no meio do vídeo estão estragando o vídeo. Tadinha, que barra. Mas é difícil falar com vocês, ninguém escuta e surtam com qualquer chamada de atenção. Que tadinha, viado. Quem tá levando isso a sério e tá triste com a situação, não tá afim de ver meme e piadinha. Viado. Queria só escutar os vídeos mesmo, mas essas interrupções enchem o saco. Viado. Por isso que abandonei esse canal. Ai, Gente, que tragédia! tadinha. Tem gente que não assiste as imagens, só escuta o que a pessoa tá falando. Não, você é burro, cara, que loucura. Ou outro meme, beleza, mas a cada frase, um meme é foda. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Crise em Belo Monte mostra o quanto custa ignorar alertas da ciência.
Artigo de Miriam Leitão, publicado dia 1º de outubro de 2024. Muita gente boa da esquerda tem uma imagem muito negativa da Miriam Leitão pela sua postura neoliberal, frequentemente associada às ideias dos seus patrões do Grupo Globo. Mas eu que acompanhei todo o debate sobre a construção da hidrelétrica de Belo Monte com muita atenção, sou testemunha de como ela sempre foi, desde muito antes da construção da usina, uma voz crítica, dissonante na imprensa, quase solitária. Não digo solitária porque a gente na época ainda já tinha a Eliane Brum, que escrevia na época também contra Belo Monte, né? Então, hoje que a obra se manifesta claramente um fracasso, eu preciso agradecer novamente a Miriam Leitão por toda a oposição que ela fez a esse desastre que é Belo Monte. De vez em quando, gente, a Miriam Leitão tem um surto de bom senso. O professor Paulo Graudelli, com quem eu tenho colaborado muito aqui no canal, é um crítico das ideias de Miriam Leitão, né? Mas ele tá certo, né? Miriam Leitão, eu não chamaria de surto a postura dela em relação a Belo Monte, porque faz 10 anos que ela é crítica desse desastre de Belo Monte, né? Mas pode-se dizer que é um bom senso relativamente isolado entre várias outras coisas em que ela parece não ter bom senso. É sério. Claro, né? Ela também tem surtos. Né? Lembra quando tudo que o governo de esquerda fazia não prestava? E quando ela inventou o retintismo, a idolatria do Silvio de Almeida, lembra? Bom, não, mas quando ela acerta, a gente não vai ficar aqui, né? Sem notar. A Agência Nacional de Águas declarou crítica à situação do rio Xingu, que abastece a usina de Belo Monte, e isso pode vir a prejudicar a produção de energia. Bom, pode vir a prejudicar a produção de energia é um equívoco, né? Belo Monte já está parado, já está produzindo, sei lá, uma minúscula fração da sua capacidade instalada, né? Pode vir a prejudicar, né? Já prejudicou, já vem prejudicando há muito tempo. Belo Monte foi a mais polêmica das grandes usinas hidrelétricas construídas na Amazônia. Eu já falei muito aqui sobre como essa palavra polêmica ela é fraca, né? Belo Monte não foi polêmica, Belo Monte foi atacada, Belo Monte foi denunciada como um desastre, né? E agora vamos dizer o quê? Que a BR-319 é polêmico, né? Ser polêmico é bom, né? Eu espero que o meu canal aqui seja polêmico, né? Belo Monte era desgraçada, né? Era maldita desde sempre. Ela passou por cima de direitos indígenas, direitos sociais, afetou o meio ambiente, deixou sequelas não resolvidas até hoje. É verdade. Saiu madeira de terras indígenas daqui das proximidades de Altamira para construir parte das casas que abrigaram os engenheiros de Belo Monte. Todas as terras indígenas do entorno da cidade de Altamira estão com todos os seus rios contaminados por garimpo, né? Uma tragédia, um horror. Eu tive aluno que morreu atropelado aqui por caminhão, no caos do trânsito que virou Altamira. Altamira se tornou a cidade mais violenta do país, né? Houve um boom de empregos e que depois se acabaram, né? Então Altamira é hoje em dia uma cidade arrasada, destruída, atropelada por Belo Monte, um horror completo. Porque
os momentos que ela acerta é interessante porque exatamente nesses momentos que ela acerta é quando ela escreve bem, o texto fica até mais claro. Bom, eu vou mostrar para vocês que hoje, dia 1º de outubro de 2024, e para mim, dia 2 de outubro de 2024, porque eu estou reagindo ao vídeo do professor Paulo Giraldelli no dia seguinte. A Miriam Leitão acerta. Claro que ela acerta, mas não vai a fundo no problema. Concordo plenamente, professor Paulo. É possível que a gente esteja falando de coisas levemente diferentes, mas a sua frase é perfeita. Ela acerta, mas não vai a fundo no problema. Vamos lá, vamos ver o que você tem a dizer e eu completo com por que eu acho que ela não vai a fundo no problema. Até porque eu acho que o limite é o limite da Miriam Leitão é o próprio limite do jornal O Globo, né? Quer dizer, a cabeça é a mesma. Sim, claro, verdade. Vamos voltar um pouco para Miriam Leitão, depois a gente retorna para o Paulo Giraldelli. Quando se debatia se a usina deveria ou não ser construída, conversei com muita gente de um lado e do outro, todo tipo de especialista. O cientista Carlos Nobre me disse na época que, durante o período de existência de Belo Monte, o regime hídrico daquela região se alteraria muito por causa da mudança climática. Pois é, aqui a gente tem uma observação importante a fazer. A Miriam Leitão fala em ouvir a ciência, mas isso não significa necessariamente ouvir o cientista, tá? Por que eu digo isso? Porque Carlos Nobre estava correto em criticar Belo Monte, mas no momento, ontem mesmo, Carlos Nobre deu uma entrevista para Reinaldo Azevedo em que ele defende a transição energética e o hidrogênio verde. Ele não fala explicitamente, mas é uma transição energética baseada na energia hidrelétrica, né? E a produção de hidrogênio verde a partir da energia das hidrelétricas. E Carlos Nobre sabia já há muito tempo, como a Miriam Leitão enfatizou, que as hidrelétricas na Amazônia iam entrar em colapso por mudanças climáticas e falta d'água. Como que Carlos Nobre agora está falando em produção de hidrogênio verde? Eu vou gravar, o meu próximo vídeo vai ser sobre o Carlos Nobre e a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas eu precisava colocar esse parêntese e fazer essa ressalva. Outros climatologistas disseram isso. O alerta era que se construiria uma usina muito grande, a um custo social, econômico, fiscal muito alto, que poderia vir a não produzir o volume de energia que se estimava por falta de água. É exatamente esse dia que estamos vivendo agora. Eu vivo aqui de frente para o rio Xingu, eu durmo e eu acordo de frente para o lago da hidrelétrica de Belo Monte e eu admito que esses dias estão sendo muito, muito difíceis. É um calor, é uma secura, tá praticamente insuportável viver aqui na região do Xingu. Uma fumaceira desgraçada, um calor horrível, esse Xingu destruído, degradado por Belo Monte. Antigamente não era assim. Pode-se dizer que isso acontece por causa da seca que acomete a região agora. Mas não é uma questão momentânea. As secas ficarão mais frequentes. O ano passado também teve seca. É claro que a gente gostaria que não tivesse uma nova seca como a desses 2 últimos anos. Mas os climatologistas já enxergavam esse risco há mais de uma década e chegaram até a assinar um documento
contra a construção da usina de Belo Monte, sendo a perspectiva de alterações do regime hídrico uma das razões apontadas por eles. Os defensores de Belo Monte diziam que ela era a maior usina só brasileira, dado que Itaipu é binacional, com 11 mil megawatts de capacidade de produção. Os críticos diziam que só eventualmente ela produziria na sua plena capacidade. Os críticos têm tido razão. Se a gente pode tirar uma lição disso tudo é a seguinte: seja na produção de energia, seja em qualquer obra de infraestrutura daqui para frente, é preciso ouvir os cientistas e colocar na equação da decisão a realidade das mudanças do clima. É nesse ponto que eu acho que Miriam Leitão deveria já ter feito uma crítica à pavimentação da BR-319 e à construção da Ferrogrão, que são impensáveis em um futuro de mudanças climáticas em que a floresta amazônica já está profundamente ameaçada, já está no limite do colapso e não tem como resistir aos impactos dessas duas grandes obras planejadas aí pelo governo Lula. Você pode dizer, tudo bem, o artigo era sobre Belo Monte, mas não custa nada. Não custava nada, nesse exato momento, já condenar a Manaus Porto Velho e a Ferrogrão. O Reino Unido, que foi quem começou a energia produzida pelo carvão, fechou nesta segunda-feira a última usina hidrelétrica a carvão. O Brasil, que tem à sua disposição várias fontes de energia de baixo impacto, baixa emissão de gás de efeito estufa, permanece usando o carvão. Mais do que isso, subsidiando essa energia que é altamente poluente. O Brasil precisa tomar decisões levando a sério o que os cientistas estão dizendo. E aí o problema, citando novamente Carlos Nobre, é que ele não está dizendo nada sobre a BR-319. Por quê? Porque vários ambientalistas, entre aspas, brasileiros, têm grandes interesses, assim como muitas ONGs têm interesses na pavimentação da BR-319. Para quê? Para que eles trabalhem na mitigação desses impactos. E Carlos Nobre, no caso, está mais preocupado com o seu projeto Amazônia 4.0. Mas tudo bem, você não precisa ouvir Carlos Nobre, porque ele não está dizendo nada, mas você pode ouvir Philip Fernside, que é um dos maiores cientistas atuantes no Brasil e que condena veementemente a pavimentação da BR-319. Não achando que eles estão com algum viés antidesenvolvimentista. Não se pode ignorar no cenário dos próximos anos e décadas o que dizem os cientistas do clima. Se a pavimentação da BR for levada adiante, e é muito provável que seja, daqui a 10 anos, quando a situação climática, quando as queimadas estiverem muito pior do que estão agora, eu vou poder novamente colocar o vídeo da motoquinha. Eu te disse! Eu sei. Mas eu te disse, eu te disse! Eu sei. Eu te disse! É claro que isso não é consolo nenhum. Eu prefiro 1 milhão de vezes que a BR não seja construída e que essa perspectiva sombria não se confirme. As mudanças climáticas têm que nortear as decisões econômicas e as decisões energéticas. Sabe qual é a única decisão energética verdadeiramente sensata? É parar de expandir a matriz energética. E esse é o assunto que ninguém fala. O povo fala, energia solar, energia eólica, energia não sei o quê, né? E que tal parar de expandir a matriz? Essa é a única coisa sensata a se fazer. Isso é inconcebível. Não vai ser Miriam Leitão, não vai ser ninguém que vai falar. Ninguém cogita da ideia simples e óbvia de parar de expandir a matriz energética. E todas as outras decisões de construção da infraestrutura do país. Muito bem, esse é o texto da Miriam Leitão. Então vamos voltar a ouvir a opinião do professor Paulo Giraldelli.
Mas olha só que coisa interessante. Justo agora, e olha só que coisa interessante também para vocês ouvirem e acompanharem o canal do professor Rodolfo Salme. Muito obrigado pela referência, professor Paulo. Sim, eu acho que eu tenho muito a contribuir com esse assunto. Não só porque eu tenho pensado muito a questão amazônica, mas porque eu estou aqui, literalmente, de frente para o lago da hidrelétrica de Belo Monte. Tá? Que tem trabalhado com ecologia, a gente tem indicado aqui, ele tem falado muito desse problema. Não tem água. Legalmente pra cá, a água está secando. O Paratyzinho tá bem aí, tá tudo seco já. Para quem não conhece, é dificuldade. Para esse biólogo da Universidade Federal do Pará, em Altamira, esses eventos podem ser o início do processo de desertificação da Amazônia. Mas tem muito igarapézinho aí que geralmente não seca e que está secando, porque a seca está muito forte. E a tendência é que com as mudanças climáticas e com o desmatamento que avança rapidamente, as secas se tornem cada vez mais intensas. Aquelas previsões que as pessoas faziam de desertificação da Amazônia, é isso que a gente está vendo aqui, é o início do processo de desertificação. A floresta amazônica, ela mesmo se sustenta. Nós não temos um solo fértil aqui na Amazônia, no geral o solo daqui não é fértil, então a própria Amazônia ela se sustenta. Então, se ao continuar o desmatamento, se continuar a queimada, a tendência é desertificar mesmo. O alerta é que se construiria uma usina muito grande, há um custo social, econômico, fiscal muito alto, que poderia vir a não produzir o volume de energia que se estimava por falta de água. E é exatamente esse dia que estamos vivendo agora. Não é o Rodolfo falando, não é nenhum cara de esquerda falando. Exatamente. Eu sou um ecologista radical, né? Mas a Miriam Leitão não é. Bem, você pode falar assim, professor, acertou em cheio. Sim, acertou. Agora, é claro que do ponto de vista nosso, né, você precisa dar um pequeno retoque no artigo. Não para ensinar a Miriam, nesse caso aí o jornal cumpre esta função mesmo, né? Mas se a gente for para o campo crítico, que é o nosso, mais amplo, a filosofia vai obrigar você a lembrar uma coisa que a Miriam não lembrou. Qual? A questão não é cientista e não cientista. Porque tem muito cientista, ou gente que se diz cientista, ou gente que participa de divulgação científica, que pode, até hoje, dizer que Belo Monte é energia limpa. Mas hidrelétrica não tem a ver com energia limpa. Maravilha, perfeito. Vocês sabem que quando eu faço esses vídeos, eu não vejo o vídeo antes, né? O vídeo do professor Paulo. Eu vou vendo e respondendo ao mesmo tempo, né? Até para não perder a espontaneidade. E eu falei justamente isso ali no começo do vídeo, né? Vocês lembram, né? Na hora que eu falei, gente, a questão não é ser cientista ou não, né? Mesmo porque Carlos Nobre, né? Por mais que ele tenha alertado do problema de Belo Monte lá atrás, agora ele está defendendo a transição energética, dizendo que a produção de hidrogênio verde seria limpa do ponto de vista do carbono. E não é. Não é porque ela necessariamente causa desmatamentos devido ao processo de colonização ligado à construção da hidrelétrica. Fora outras questões aí, como, por exemplo, a produção de metano, né? Vamos continuar ouvindo o professor Paulo. É limpa do ponto de vista do efeito estufa, mas não é limpa do ponto de vista do impacto ambiental, que a Miriam salientou? Não, professor. Mesmo do ponto de vista do efeito estufa, ela não é nada limpa. Primeiro que você emite uma quantidade gigantesca de carbono para a própria construção da hidrelétrica.
Depois, ela tem os seus impactos de desmatamentos que estão intrinsecamente e inevitavelmente associados a ela. E por último, porque ela é uma máquina de conversão de gás carbônico em metano, né? Na medida em que toda vez que o lago baixa, como agora, você tem o crescimento de capim, que cresce baseado na fotossíntese que absorve gás carbônico. Dali a 4, 5 meses o lago volta a subir, aquele capim apodrece e produz metano. E o metano é muito mais potente do que o gás carbônico do ponto de vista do aquecimento global. Então, um sistema que está o tempo todo convertendo gás carbônico em metano não pode ser considerado limpo do ponto de vista do aquecimento global. E a questão não é ciência versus não ciência, ou ouvir cientista. A questão é que, na época, a decisão não foi tomada só contra a ciência. A decisão foi tomada contra posições políticas que precisavam ser derrotadas pelo agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio queria, de toda maneira, uma infraestrutura de energia naquele lugar, na Amazônia. Sim, sim. Não só de energia, uma infraestrutura de estradas, né? A Transamazônica foi totalmente renovada para a construção de Belo Monte. O agronegócio também queria mover os seus negócios, porque eles são do agro, mas eles também são loja de material de construção, eles são supermercado, né? Então é um negócio duplo, você é fazendeiro e você é comerciante na cidade. E foram os grandes comerciantes da cidade de Altamira que se beneficiaram com Belo Monte. Então meus vizinhos aqui, vizinho para tudo que é lado, né? Eu moro num bairro rico de Altamira, né? Eu tive a sorte de poder comprar um terreno aqui na beira do Rio Xingu, então só tem milionário aqui à minha volta. São essas pessoas que ganharam muito dinheiro com a construção de Belo Monte, né? Foram muito favorecidos pelos governos do PT e agora estão totalmente bolsonaristas. Esse é o grande problema, né, desta maldita ideia de que precisa integrar a Amazônia, de que a Amazônia não pode ser um santuário, que tem gente morando lá que precisa do desenvolvimento. E esse é o papo que o agronegócio leva para ele levar os governos a construírem a infraestrutura que ele precisa lá. Justamente, e muito esquerdista, besta, ingênuo, cai nessa conversa mole. E outros que não são esquerdistas, mas que se dizem preocupados com o meio ambiente, né? Não vou nem citar o nome aí desses biólogos de meia tigela que defendem esse tipo de coisa, porque estou querendo deixar esse povo aí para trás. Quanto mais eu citar, mais eles voltam assim que nem alma penada. E que ele precisa porque ele visa o lucro instantâneo. Ele não visa a construção de um desenvolvimento a médio prazo. Claro, no momento em que se falou em construir a hidrelétrica de Belo Monte aqui em Altamira, todas as terras aqui do entorno instantaneamente já se valorizaram. A pessoa não precisou fazer nada, né? Quando lá atrás, quando o Fernando Henrique falou que ia construir Belo Monte, quando Lula e Dilma tiraram Belo Monte da gaveta, né? Em todos esses momentos, as terras aqui se valorizaram. Então, quem conquistou essas terras aí, seja lá como foi, por grilagem, por todo tipo de crime, foi instantaneamente beneficiado naquele momento. Deixa eu explicar para vocês por que apareceu o chamado curto-prazismo. Porque tem gente que... Outro dia veio dois biólogos, inclusive que eles são dois biólogos que acho que vão ser denunciados aí, né?
pelo IBAMA, porque eles estão fazendo sumir cobra, né? Eles foram para a Amazônia e sentaram em cima das cobras, elas desapareceram. Poxa vida, o professor Paulo estava fazendo um vídeo inteiro sem comentário de quinta série, agora ele estragou tudo. Ele fez propositadamente porque ele está sendo financiado lá pelo Giraldelli. Sou rica! Eu sou rica! Eles estão... dois panacas meio esquisitoides que eles dizem, né, que onde já se viu parar o desenvolvimento vai chegar a qualquer preço. Olha, eu acho um pouco complexo esse discurso de asfalto no asfalto. Veja, o grande problema que a gente tem hoje, ambiental, e a gente sabe que a floresta em pé ela vale muito mais do que a floresta deitada, a gente sabe disso. Mas a grande dificuldade é você provar para as pessoas de que a floresta em pé vale mais que a deitada. Porque veja, eu tenho um cara lá que é ribeirinho. O cara tem que comprar pão pro dia seguinte. Ele olha aquela árvore... A pessoa precisa tirar recursos da floresta para poder alimentar suas famílias. Meu gadinho aqui. É gerar renda. Então, quando eu vejo um discurso dessa galera pseudometalista, do tipo não asfalta, eu penso, e qual é a renda que você vai gerar pro morador ali perto? Como é que funciona isso? Realmente, se você só vai asfaltar e só tem fazenda, não faz muito sentido. Mas se você tem moradores que utilizam aquele local, estrada, né? Você tem que fazer as coisas em conjunto. Você tem que fazer com que a floresta em pé valha mais que a deitada. Você tem que, por exemplo, focar em turismo ambiental, que é uma solução muito boa para determinadas áreas, né? Onde você pode, por exemplo, fazer com que as pessoas ganhem dinheiro, que não existe. Assim, essa galera Nutella é uma merda, porque eles não conseguiram entender ainda que sem dinheiro, sem comida na mesa, não tem preservação ambiental. O que faz a preservação ambiental é comida na mesa. Eles não conseguem entender que esse negócio de desenvolvimento sustentável é uma balela. Ou até eles entendem, mas estão pegando deles. As pessoas não estão atinentes, gente, para um detalhe do agronegócio. É que o agronegócio, gente, ele não é mais agro. Ele é agrofinanceiro negócio. Ele não está mais fora do quadro da financiarização. Ele já faz parte do conjunto de empresas que, por via direta ou por via indireta, participa da ideia de ações na bolsa. Porque muita gente pensa que só certos setores foram para esse caminho, mas todos os setores foram. Então você tem ações na bolsa que vêm direta ou indiretamente também do campo do agro, porque o campo do agro, bicho, não é você pôr boizinho no pasto. O campo do agro é inseticida, é indústria química, é indústria farmacêutica, é o conjunto de veterinários, é a tomada da terra, é a queimada, é a perda de direitos sociais dos indígenas. O campo do agro é imenso. Sim, incluindo a novela da Globo, a música que a gente é obrigado a escutar hoje em dia, né? A comida que a gente come, né? Tudo agora é hamburgueria. Então, essas empresas todas, elas estão pondo as suas ações na bolsa. E quando você põe ações na bolsa, significa que os grandes proprietários já se afastaram. E quem é que está sendo o grande proprietário? Não, né? Você pode ter um grande proprietário de fazenda, mas o agronegócio não é fazenda. Ele é mais amplo que isso. E quem é que passou a administrar as empresas nesse capitalismo atual? Uma série de executivos. E o que se fez com essas empresas? Elas foram vendidas para acionistas. Então, o que interessa para o acionista? O que interessa para o acionista é o dividendo. Ele não quer nem saber do que ele comprou a ação.
Ou do que ele comprou um título que vende uma ação. Ele quer apenas o dividendo. Você pode falar, então ele não se interessa pelo futuro da empresa e não se interessa pelo futuro do local em que a empresa está. Sim, isso mesmo. Interessante, professor. É por isso que constrói-se uma hidrelétrica, mesmo sabendo que não vai ter chuva suficiente para rodar as turbinas e gerar eletricidade. Perde-se a noção de burguesia. A burguesia, ela era do burgo. Ela se interessava pela cidade porque a indústria dela estava ali. O operário dela estava ali. Agora você não tem mais isso. Você pode me falar assim, mas a burocracia da empresa que os acionistas elegem para administrar, ela se interessa. Também não se interessa por quê? Porque apareceu um mecanismo dentro do conjunto da financiarização nesses últimos 40 anos que privilegiou a venda de ações para os executivos. Então se vendeu muito barato as ações para os executivos, para eles também se tornarem acionistas. Aliás, eles mesmos proporcionaram isso para eles. Então todo mundo ficou acionista. Resultado? Todo mundo quer o lucro que cai mês a mês. E não quer saber mais o que a indústria faz, o que a empresa faz. O resultado é uma completa irresponsabilidade pelo que a empresa faz. E é por isso que nesse momento mesmo com o rio Tapajós secando, está sendo planejada a construção de uma série de hidrelétricas no rio Tapajós. E como são empresas que financiam as ONGs de conservação, às quais o professor Carlos Nobre está ligado, o professor Carlos Nobre, então, mesmo sabendo que, porque ele precisa de dinheiro dessas empresas para montar a Amazônia 4.0 dele, para criar o MIT da Amazônia, ele segue falando em nitrogênio verde baseado na produção de hidroeletricidade, na conversão de energia de hidrelétrica em hidrogênio verde. Então ela quer energia já. Energia já? Vamos construir aí, Belo Monte, tem água pra caramba lá, pronto, vamos fazer, pronto, tá resolvido o problema. É assim que foi feito, por pressão política, por conta da mudança do tipo de capitalismo. É por isso que não vale esta ideia de dois débeis mentais da biologia que apareceram aí, né? Os que fazem sumir cobra. O cara faz um ataque inescrupuloso, né? Que fala assim, aonde já se viu que o agro vai promover queimada? Isso é dar um tiro no pé, porque o agro, ele tem animais, ele tem boizinho no pasto. A culpa é do agro. Infelizmente, a gente é obrigado a escutar expressões como essa, vindas de pessoas que vestem o agro, se alimentam do agro e não conhecem a realidade do agro. Estão desconectadas com a realidade do agro brasileiro. O agro brasileiro, eficiente, tecnológico, um dos melhores do mundo, é premiado com essas expressões. Aí a gente vê esses incêndios acontecendo e a culpa é do agro. Não, a culpa não é do agro. É só você olhar esses incêndios e entender que quem mais perde é o agro. Animais, bovinos, caprinos, ovinos. Olha essa cena. Você acha que realmente foi o agro que estimulou a queima das suas próprias terras? Dos seus próprios animais. Ganha o que o agro com isso? Que tipo de agro é esse? O agro brasileiro é um dos mais sustentáveis do planeta, se não o mais sustentável. Não, ele tem biólogo no pasto. Tem 2. Mas não tem a boizinho no pasto. Não é isso que é o agro. Entendeu, gente? Não é, a pessoa tá pensando no agro, num fazendeiro que tem o boi. Ela acha que o agro é isso. Ela acha que o agro é o marido da Regina Duarte. Ele é também o agro. Mas ele não é o agro.
O agro é o conjunto das indústrias que vai desde a indústria química até a indústria de avião que joga inseticida, meu amigo. Inclusive até o carinha que é pago para queimar. Inclusive a mão de obra escrava indígena. Isso é o agro. Vocês estão entendendo como é que é? Aí depois vem essa turma e fala, não, filósofo não pode falar de meio ambiente. Filósofo não entende de meio ambiente. Então esta empresa, ela tem ações. Se aparece lá no quadro, vai ter Belo Monte. Portanto, toda a indústria do agro vai ter energia. As ações sobem. O que você faz? Você vende. Subiu, eu vendo. Eu não quero ser dono do agro, eu quero apenas receber o dividendo. As ações no mercado é alguma coisa para comprar e vender, não é para você ficar. E por isso você não se interessa pelo negócio. E por isso tanto faz se tem selo verde ou se não tem. É esse capitalismo financeiro que perdeu o rosto. E ao perder o rosto, perdeu a responsabilidade porque os seus executivos também viraram acionistas. Isto se chama lucro a curto prazo, isso se chama, no jargão dos economistas, capitalismo financeiro é um capitalismo curto prazista. Ele não pensa nem no próprio negócio. É por isso, gente, que um monte de fazendas não tem mata ciliar. E aí você fica procurando, por que o dono cortou a mata ciliar? Não foi o dono, bicho. Foi simplesmente as circunstâncias que faz com que todo mundo faça as coisas para ter o lucro mais rápido e estrague as suas próprias coisas porque elas não são suas coisas. Tem muita gente que é dono de ações por 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos. Por quê? Porque vem as ações, a máquina fala, os algoritmos falam, venda agora, o cara vende. Mas não é o cara que vende, nem é o investidor dele, é a própria máquina. Então você perdeu o rosto do capitalismo. E isso faz o capitalismo ser curto prazista. Então não tem outro jeito. Não tem pacto político. Tem só que barrar essas iniciativas. E é isto que não vai aparecer no artigo da Miriam, porque isso depende da filosofia social, da filosofia política, da economia. E depende de uma visão que não é a visão do cientista, embora a gente saiba que tem visão de cientista que entende o que eu estou falando. Consegue entender agora onde é que a Miriam acerta, mas falta? Olha que interessante, né? Eu digo que, ainda bem que eu falei antes do professor Paulo, né? Eu disse que falta o quê? Falta ela condenar a BR-319, a Ferrogrão, as hidrelétricas do Tapajós. Falta ela entender que não basta ouvir cientistas, né? Você tem que ouvir a ciência, e isso aí significa os artigos científicos publicados nas revistas e não a palavra dos cientistas, porque os cientistas, como o professor Carlos Nobre, como Paulo Atacho, eles reagem também muito, ou talvez principalmente aos seus próprios interesses pessoais, seus planos pessoais, eventualmente até às suas próprias finanças, né? Essa é a minha análise, né? E o professor Paulo, filósofo, joga isso muito além, né? Ele explica por que faz sentido para o capital financeiro construir essa BR-319, por que faz sentido a Ferrogrão, né? Para que fazer uma estrada de ferro que só vai estar pronto em 2050, quando a Amazônia já vai estar entrando em colapso, né? Qual é o sentido disso, né? O sentido é porque na hora que Lula fala, vamos avançar com a BR, né? Na hora que Renan Filho dá um apoio para a Ferrogrão, as ações de várias empresas do agro sobem instantaneamente. Então, não é o benefício que ela vai trazer em 2050, né? É o dinheiro que vem agora, nesse exato minuto, para quem tem o tipo de empresa que é beneficiado por esse tipo de obra. Nada como dialogar com um filósofo que pensa a questão de um ponto de vista mais amplo. E consegue entender onde é que está o problema? Agora?
Justamente agora que está faltando a água, dá para ver. E outras decisões vão ser tomadas na base do curto-prazismo, sim, gente. Essas decisões todas que o Lula está tomando a respeito de construção de estrada, vem... Olha aí, olha o professor Paulo falando da BR-319. Tá vendo, cara? Tá vendo? A gente trabalha em equipe aqui. Vem da pressão do mercado financeiro de curto prazo, que é resultado de curto prazo. E o cara, então, não tem uma perspectiva de planejamento a médio e longo prazo. Vocês estão entendendo por que do meu método de não ver o vídeo antes? Porque eu podia ver o vídeo do professor e depois trabalhar em cima dele. Não, mas eu já sei que é coisa boa, eu guardo, eu não vejo, e aí eu vou reagindo à medida que eu vou vendo. Porque se eu tivesse visto, talvez eu não tivesse feito aquele comentário 5 minutos atrás, em que eu estou dizendo exatamente o que ele está dizendo agora, né? E aí a minha reação não aconteceria, né? Eu falei, ele vai falar ali adiante, então eu não vou adiantar aqui. Mas aí, falei ali atrás, com o meu entendimento limitado de biólogo, espero que não tão limitado quanto esses outros boiólogos que o professor Paulo Giraldelli está citando, mas citei ali atrás e agora o professor Paulo complementa com muito mais propriedade. E muitas vezes o cara que mora na região, ele é o que menos tem essa perspectiva. Porque ele está tão acostumado, né? Não, vamos desenvolver isso aqui. E aí, às vezes o político da região é o pior político para a própria região, mesmo quando ele é um bom político. Eu falo isso porque tem dois aí que não são ruins, mas eles têm uma visão do próprio local que eles vivem, que é a do desenvolvimentismo, porque eles estão encalacrados na ideia de que eles são periferia. Aí, muita gente diz que eu critico demais o Lula, o governo, mas quem é que está aqui na convenção? Convenção da esquerda. Esquerda de verdade. Esquerda raiz. Esquerda raiz. E é por isso que eu estou na campanha da Josiane, né, do PT para a Prefeitura de Altamira, mas eu não tenho ilusões quanto à disposição do PT local para lutar contra essas grandes obras de infraestrutura que destroem a Amazônia. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente fala esquerda de verdade, esquerda raiz, isso é uma indireta que a gente dá para o PSOL, porque o PSOL então está completamente perdido, né? O maior nome do PSOL de Altamira está apoiando o candidato bolsonarista. Então, você vê que a política local realmente não tem a menor chance de ser uma força relevante pela preservação da Amazônia. E eles não querem ser periferia. Um deles é a Simone Tebet e o outro é aquele menino lá, o líder do PT lá, que não era do PT, foi pro PT, que é professor de história. Esqueci o nome dele. Né? É isso, gente. É isso. Acho que agora deu, né? Acho que agora deu para entender. Eu não vou ficar tocando nesse assunto, gente, porque tem o canal do Rodolfo para vocês seguirem. Não, professor. Não me deixa só, não. Sim, eu agradeço a indicação, mas eu preciso que o senhor retorne a esse assunto, sim, porque eu não dou conta sozinho. Olha, daqui a pouco a gente volta. Professor, aqui. Olha a minha carinha aqui, ó. Tô olhando pra câmera. Ó, o senhor tem razão. Vi o vídeo, tem razão. Aqui tá tudo bem, professor. Graças ao programa da primeira toquinha, olha quanto alpiste tem aqui. Olha que gostoso. Todo mundo come, todo mundo tá bem, né? Mas lá em Belo Monte, você precisa ver. Os passarinhos estão mandando. Professor, estão mandando o recado. Que tá seca e que o agro tá acabando com eles lá. Olha a situação da seca no Rio Tapajós. Isso aí que vocês estão vendo é o Rio Tapajós, completamente seco.
completamente seco. E, no entanto, a Eletrobras está planejando construir várias hidrelétricas no Tapajós. Já não tem água, ainda querem construir hidrelétrica. Por quê? Qual o sentido disso tudo, né? Para entender o sentido disso tudo, só escutando aí o vídeo do professor Paulo Giraldelli. É o agro. Esse pessoal não tem dó de nós. Nós estamos aqui e também não tá fácil não, viu, professor? Tá aqui, ó, tem alpiste, tá gostoso, estamos comendo e tem muita fofoca. Mas tudo graças ao programa da Maria Ângela, da primeira toquinha. E olha, tá muito gostoso também, professor, porque aqui tá muito delícia a orgia. A orgia permanente. Todo mundo fazendo a homossexualidade no mundo animal. Você precisa ver. Um põe o dedo na bunda do outro e aí bica. Olha só que delícia. Professor. Ah, olha aqui pra mim. Ó, vou dar uma beijoca, hein? Ó. Agora é comigo, professor. Ó, Belo Monte, professor, Belo Monte. Tudo empulhação. E conversa daqueles dois, viu? Daqueles dois. O Butantan vai processar eles fazem sumir cobra. O cara faz um ataque inescrupuloso, né? Eu vou até olhar aqui dentro, vou olhar. Talvez os dois estejam aqui, fazendo besteirinha. Vou olhar de novo. Não estão aqui não estão. Acho que estão atrás das cobras, hein? O cara, ele tá nitidamente querendo ganhar hype, né? É, professor. Ele senta em cima da cobra e a cobra some. Ele é muito desonesto, cara. Esse cara é muito desonesto. Mesmo. Tá, são aqueles dois, né? Os protetores do agro. Eu vou te falar uma parada. Eu nunca parti pra violência, nada parecido, mas esse cara é um cara que se eu encontrar ele um dia, e vai acontecer, eu dou uma porrada na cara dele. Ei, pessoal, olha, tá vendo? Ó, tá vendo aquela rola ali, aquela pomba rola ali? O biólogo... Ele é um blogueirinho. Esse aqui é o blogueirinho. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.